tarde! Tudo bem com vocês? A nossa aulinha é de geografia. Vamos pegar o nosso livro e colocar na página 292. Página 292. Vamos falar hoje sobre um novo conteúdo do nosso livro, que é sobre os povos indígenas. Nós já falamos um pouquinho sobre ele em algumas matérias e agora vamos se aprofundar um pouquinho mais, ok? Então nós temos aí diferentes povos e comunidades tradicionais. Acompanha a Katia, pega o seu dedinho e bota lá. Após a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, os povos indígenas tiveram contato com outras etnias e povos trazidos para cá. Com isso, eles se misturaram e diversificaram suas manifestações culturais. Diversos povos e comunidades tradicionais estabeleceram-se em várias localidades do país. Assim, apresentaram uma forma de organização própria e dependente dos recursos naturais disponíveis para a sua sobrevivência. Estamos falando de grupos como os caiçaras, ribeirinhos, seringueiros e quilombolas, entre outros, além dos próprios povos indígenas. Eles têm uma relação intensa e direta com o ambiente onde vivem. Para muitos desses grupos, o rio e o mar trazem o sustento por meio da pesca e da coleta de mariscos, além de ser uma via de transporte muito importante. As florestas e matas também podem trazer o sustento com a extração vegetal de plantas medicinais, com a caça e a retirada de madeira para a construção de moradias e utensílios, além de lenha para a preparação de alimentos. O barro também é uma matéria-prima importante, usada para criar utensílios e cobrir moradias. Então, nós temos aí três figuras, olha. Primeiro, indígena em uma canoa atirando uma flecha para pescar. Nós sabemos que os índios eles se alimentam da natureza, então o rio é muito importante. Do outro lado, nós temos caiçara subindo em um coqueiro para a retirada do coco verde. Então, ele está fazendo uso também da natureza para a alimentação. E por último, quilombola fazendo farinha em um fogão rústico, porque eles estão produzindo o próprio alimento. Então, apesar de serem grupos diferentes, eles possuem algumas semelhanças entre si. Vamos passar para a página 293. Nós temos aí, o que são povos e comunidades tradicionais. Nós lemos sobre isso, São grupos que têm uma forma de organização própria e que dependem dos recursos naturais para a sua sobrevivência física e cultural. Então, se eles dependem de recursos naturais, são o quê? Da natureza. Quando nós queremos comer alguma coisa diferente, nós vamos aonde, por exemplo? Ao supermercado, nós vamos a uma lanchonete. Os indígenas, eles não vão a esses lugares, as comunidades tradicionais. Então, eles têm que tirar os alimentos da natureza. Depois nós temos, o seu modo de viver é parecido com o dos povos indígenas? Explique. É assim, o nosso modo de viver ele é um pouco diferente. Nós também se alimentamos de alguns produtos da natureza, Por exemplo, a fruta, o legume, são alimentos da natureza. Então, nós temos essa semelhança. Porém, a nossa alimentação, ela não é específica nesse ramo. Ela é mais do campo industrial do que do campo natural. Os povos indígenas. No Brasil, vivem muitos povos indígenas que pertencem a diferentes etnias. Esses grupos possuem semelhanças, mas também diferenças. Nos dias de hoje, encontramos cerca de 256 povos indígenas em nosso país, que falam mais de 150 línguas. Por serem diferentes, cada povo tem os próprios costumes, rituais, músicas, mitos e etc. O tipo de moradia também pode mudar de um grupo para o outro, assim como os alimentos que eles comem. Vamos passar para a próxima página. Aí nós temos duas fotos, olha. Indígenas da tribo de Sana durante ritual na floresta amazônica. Indígena pescando na Amazônia. Então, nós temos aí tribos diferentes. Na número 1, todas as tribos são iguais? Explique.
nós aprendemos lá no texto que elas não são todas iguais. Por quê? Porque elas apresentam características parecidas, né, semelhantes, mas elas também possuem diferenças. Na número 2 nós temos: será que os indígenas apresentam modos de viver parecido com os nossos? Comente sobre alguns desses modos. Então, a resposta pessoal. Vocês podem botar que sim, porque nós também se alimentamos de algumas coisas da natureza. Ou se você não come nada da natureza, você pode colocar que não, pois nós temos idiomas diferentes, moradias diferentes, hábitos diferentes. Então, uma resposta pessoal que não tem certo e errado, ok? E por último, para terminar o nosso assunto, nós temos aí um super desafio. Olha, nós temos um menininho e a mamãe indígena. Ele fala: tia, não sabe falar essa língua não. Xe, ho, ha, hu. E a mãe fala: xe, avei. Você entendeu o que eles tentaram dizer? Eu não entendi. Então, para decifrar o que eles querem falar, você vai utilizar essa tabelinha aí, ó. Cada parte da letrinha tupi tem uma tradução em português que você vai utilizar. Então, nós temos aí, ó. As comunidades indígenas brasileiras não falavam português, o idioma que utilizavam no nosso dia a dia. Os indígenas utilizam várias línguas diferentes da nossa. Uma das mais faladas por eles era o Tupi-Guarani. Observe com atenção a tabela abaixo, com algumas palavras do idioma Tupi-Guarani e seus significados em português. Agora que você já conhece algumas palavras do Tupi-Guarani, observe o diálogo dos dois indígenas e responda sobre o que eles estão conversando. Identifique. Lá nós temos a tabela, ó. Xe é eu, si é mãe, ita, pedra, ro, te, Iguaçu, grande rio, aiu, amor e amar, avei, também. Então, vocês vão, né, observar a fala deles e fazer, né, a transcrição. Ok, meus amorzinhos? Meus amorzinhos? Então, vamos passar o vídeo e vamos lá. Vamos lá, meu amor, corrigir? Na número 1 nós temos: todas as tribos indígenas são iguais? Explique. Vamos ver a resposta? Não, elas apresentam semelhanças e diferenças. Muito bem. A número 2 nós conversamos que é uma resposta pessoal. E vamos ver a resposta do super desafio. Qual será que é a frase que a mamãe e o filho estavam conversando? Vamos ver? Eu te amo, na primeira fala do diálogo, que é o que o índiozinho fala. Eu também, na segunda fala, é que a índia responde. Ok, meu amor? Essa foi a nossa aulinha de geografia de hoje. Fiquem com Deus e um beijão.